Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e esta é a Batata Espacial, o seu site de cultura nerd e de cultura em geral na internet. Meu canal no YouTube é o Carlos Eduardo Lose Rezende. Lose se escreve L-O-H-S-E, Rezende se escreve com Z. Se inscreva no canal, toque o sininho das notificações para saber quando tem vídeo novo, curta, compartilhe, comente. Venha participar das nossas discussões sobre cinema, séries, cultura e outras coisinhas mais, tá? E hoje nós vamos continuar, né, gente, a falar, né, do Festival Varilux de Cinema Francês, tá? Que vai até o próximo dia 20 de novembro, tá? Em vários cinemas do Rio de Janeiro, Estação Net Rio, Cine System, Downtown, né? Fashion Mall, tá? Cine Santa Teresa, tá? Dentre os cinemas que estão rolando o festival aí, tá? E hoje eu quero falar de mais um filme com vocês desse festival, que é O Bom Professor, tá? Baseado numa história real, vou ter que dar spoilers aqui, tá, gente? Vou ter que para falar do plot do filme, tá? Mas o filme ele fala, tá, de um professor que ele era professor de francês, né? Na minha escola francesa, uma escola que a gente percebe que é pública, coisa e tal, né? Que tem pessoas de uma camada social mais baixa, de uma região meio conflituosa, né? Nada muito diferente do que os professores de escola pública, entendeu? Do Brasil pegam, né? Quer dizer, com algumas diferenças, mas com muitas semelhanças também, né? E aí o que vai acontecer? Ele tá dando uma aula lá, aí ele tá falando de um texto que fala de sensualidade, de erotismo, aí ele dá um exemplo lá para explicar o significado de uma palavra, e nesse exemplo, né, rola o famoso mal-entendido de que o professor está assediando sexualmente uma aluna, e aí começa todo o inferno astral desse professor, né? O que vai acontecer? Ele vai receber ameaças de morte do irmão da garota, ele vai tentar entrar na polícia, né, para prestar queixa, a polícia não deixa ele prestar queixa, coisa e tal, que isso vai ser pior, que não sei o que, né? A direção da escola altamente omissa, né? Com determinadas atitudes que ele poderia tomar ou não, que ele só vai saber quando ele contrata um advogado, né? Os alunos começando a implicar com ele sistematicamente, todas aquelas coisas altamente irritantes, né, que a gente já sabe, tá? Que um professor de escola pública passa às vezes, tá? Pelo simples fato do cara tá querendo, entendeu? Dar alguma civilização, algum grau de civilidade para aquela pessoa, tá? E aí a gente vai ver, né, a via-crucis desse professor, o dia a dia desse professor, onde ele é simplesmente torpedeado de todos os lados, tá? Ele é simplesmente atacado de todos os lados, até pelos colegas, tá? Até pelos colegas dele, né, para mostrar também como essa classe, né, de professores ela é altamente desunida até em outros países, tá? E a condição dele ser homossexual, né, não ajudou em nada no final das contas, né? As pessoas criticaram ele porque ele deveria ter falado que era homossexual no início de toda a coisa e ele quis manter, né, por motivos óbvios de preconceito, né, identidade, a vida privada dele, à margem disso, né? Mas isso só foi criando uma torrente, né, que foi enrolando cada vez mais a situação. Ele acabou virando uma batata quente, uma figura indesejada na escola por praticamente todo mundo, tá? E todo mundo mesmo, gente, tá? Todo mundo mesmo, aluno, colegas, pais, direção da escola, entendeu? Então é um filme profundamente irritante, tá? Eu tô falando tudo isso porque eu sou professor, né, também de escola pública aqui no Brasil. Já vi situações bem semelhantes ao longo dos meus 18 anos de carreira, tá? E aí o que acontece? É um filme que, infelizmente, ele é uma desesperança total. Até porque pelo fato, né, dele ser baseado numa história real, né, a gente não vai ter um happy end nesse filme, mas de jeito nenhum. E a coisa termina de uma forma extremamente abrupta, né? Como se a rotina dele passasse a ser aquilo mesmo, entendeu? Ele continuar a ter que trabalhar, continuar a ser perseguido por todo mundo, entendeu? E ele vai ter que engolir essa rotina, no final das contas, por causa de um mal-entendido, né, de uma menina que depois percebe, né, que cometeu um mal-entendido, mas ela não pode falar para a mãe que cometeu um mal-entendido, porque tanto a mãe quanto ela morrem de medo do irmão, que é extremamente violento, e aí
um depoimento dessa garota que poderia limpar a barra do professor acaba não acontecendo por causa do medo da violência familiar. Então, quer dizer, é um negócio muito complicado realmente, tá? Essa profissão aí, tá? É uma profissão que eu digo que é impressionante como a figura do professor ela é odiada por todo mundo, tá? Eu não tô botando panos quentes aqui, eu não vou falar, o cara vai salvar a humanidade, o cara se preocupa com as pessoas, todas aquelas coisinhas bonitinhas, né, que falam do professor, que a gente sabe que na realidade não acontecem, tá certo? Não acontecem mesmo, tá certo? Agora, o professor também, né, como o filme deixa claro de que ele era novo na carreira, né, e aí ainda tá eivado daquele idealismo, né, no final das contas, né, e aí o que acontece? Por mais idealista que a pessoa seja, entendeu? Ela realmente precisa tomar cuidado com os rumos que ela está tomando, porque as pessoas, entendeu? O ser humano, entendeu? É venal por excelência, tá? Eu particularmente, tá, gente? Vocês podem até discordar de mim, vocês têm todo o direito de discordar de mim, mas a minha desesperança com relação à raça humana, ela é simplesmente total. Total, entendeu? Ela tá, vamos dizer assim, ela tá destruindo o mundo, tá? Ela tá destruindo a si própria, tá? Tá destruindo o meio ambiente. Quer dizer, vai chegar um momento, eu particularmente não sou muito otimista com relação ao futuro da humanidade e pelos rumos que a humanidade está tomando, eu tô achando que ela vai se extinguir em pouco tempo. Tá? E depois o que vai acontecer quando a humanidade desaparecer? O planeta vai se recuperar das agruras que a humanidade fez e ele vai continuar a existência dele sem a raça humana. Eu particularmente, eu tenho essa visão altamente pessimista. Eu não estou vendo, hoje em dia, uma luz no fim do túnel. Eu estou vendo só o meio ambiente sendo destruído. Estou vendo somente as pessoas não estando nem aí para isso, estando mais preocupadas com a economia. Estou vendo uma escalada da extrema-direita pelo mundo que está provocando guerras muito sérias. Tá? E isso se a gente não chegar a uma guerra nuclear. Eu acho que hoje o perigo de uma guerra nuclear está mais vivo do que nunca. Tá? Então, eu particularmente tenho uma visão muito pessimista com relação à humanidade, tá? E aí quando o professor ele entra na sala de aula, ele precisa ter isso em mente, ele precisa ter a percepção, tá? De que a humanidade, de que o ser humano ele tem esse lado altamente sombrio, tá? E ele precisa lançar meios e artifícios, tá? Para poder se preservar dessa maldade que existe na humanidade, que existe nas crianças sim. Não venham me dizer que as crianças são inocentes, não, porque não são, tá? Não são mesmo, tá? Elas já tiveram uma educação, uma formação em casa de adultos que já estão contaminados por essa maldade humana, então elas já chegam com essa maldade humana contaminada na escola. E aí o professor ele precisa tomar alguns cuidados, entendeu? Para não se tornar vítima disso. Por exemplo, o professor ele queria ter um relacionamento melhor com os alunos, mais abertos, conversar com ele, porque ele achava que só ficava na sala de aula falando de teoria, ele queria conversar mais com os alunos, tá? Para poder conhecer a família deles, coisa e tal, conhecer o histórico deles e poder ser um profissional melhor, né? Sem má intenção nenhuma, né? Coisa e tal, né? Só que esse tipo de coisa, infelizmente, não é possível, tá? Professor não pode ser amigo de aluno. Professor tem que ser professor. E professor, ele não pode... ele tem que ser muito cuidadoso, né? Ao entrar, entendeu? Na vida pessoal de um aluno. A regra é não entrar na vida pessoal de um aluno e só fazer isso, entendeu? Só ser... entendeu? O aluno permitir, mesmo assim com muitíssimo cuidado, e recomenda-se que não se faça isso, tá? Porque hoje em dia, né, a carência, né, dessas famílias completamente desestruturadas, que fazem o filho, né, depois não querem criar o filho, acham aquele filho um empecilho, e joga na escola para a escola criar como se a escola fosse um depósito de crianças, né? O que vai acontecer? Essas pessoas, elas, essa forma, né, muito complicada, né, de você ver o mundo, né, no caso, né, faz com que o professor tenha que ter uma postura muito resguardada, porque essas pessoas, elas jogam os filhos na escola para os professores criarem, e quando os professores querem criar, são criticados pelos pais, entendeu?
Então, quer dizer, a gente só pisa em ovos nessa profissão o tempo todo, entendeu? E aí o professor ele precisa se impor, até porque ele está cumprindo múltiplas funções aí, pelo fato dessas famílias, muitas famílias, não vou falar todas, tá, gente? Mas várias famílias serem irresponsáveis, sim, na hora de criar as crianças, entendeu? O professor tem que acumular várias funções. Ele tem que ser professor, psicólogo, tem que ser o cara que escuta, o amigo, coisa e tal, né? Só que o professor ele tem que ser professor e acabou, tá? O professor de história tem que ensinar história, não tem que ser psicólogo. O professor de português tem que ensinar português, não tem que ensinar educação e boas maneiras para criança. Isso tem que vir de casa, entendeu? E aí o que que acontece? Quando você precisa impor limites às crianças, porque senão você não consegue fazer seu trabalho de aprendizado de história, de geografia, de ciências, coisa e tal, né? Aí os pais reclamam que o professor está sendo extremamente autoritário com o filho, mas o pai não está dando limite nenhum em casa, porque o pai não está nem aí. O pai e a mãe não estão nem aí para a criação do filho. Entendeu? Então, quer dizer, é um negócio muito complicado. É um negócio muito complicado mesmo. Então, o professor ele tem que realmente tomar a posição somente de professor. E se o aluno dá um problema, fora de sala, direção, e eu continuo dando minha aula. Entendeu? Não tem esse negócio de almoçar com alunos, como a gente vê no filme esse professor fazendo. Não tem esse negócio de você conhecer a vida pessoal do aluno, como o professor nesse filme queria fazer, sem nenhuma má intenção, tá, gente? O problema é que essas coisas todas são distorcidas e mal interpretadas, e o professor ele é odiado. Primeiro porque o professor é a primeira autoridade de muita gente às vezes, né? E aí toda autoridade ela já tende a ser odiada. E segundo, a nossa classe de professores é altamente desunida, tá certo? E aí o que que acontece? É impressionante como às vezes os professores eles não são corporativos. Se um médico cometer um erro, todos os médicos vão lá e defendem. Se um advogado cometer um erro, todos os advogados vão lá e defendem esse advogado. Se um jornalista for atacado, os jornalistas todos vão defender ele. Jornalista então é corporativo pra cacete. Agora professor não. Se o professor faz uma besteira, todos os professores apedrejam. Entendeu? Não querem saber o ponto de vista do professor, esculacham mesmo, entendeu? Então, quer dizer, esse camarada aí, esse personagem do filme, que é inspirado num personagem real, né? Até por ser um cara inexperiente na carreira, ele acabou caindo nessas armadilhas, né? Que ele acabou preparando para si próprio, porque ele tinha aquela crença de que a humanidade é boa, entendeu? E aí ele acabou entrando pelo cano por causa disso, porque a humanidade não tem absolutamente nada de bom. Ela é ruim e má por excelência, tá? O Rousseau falava que o homem é bom por natureza, a sociedade é que corrompe o ser humano. Eu sei lá, cara, eu acho que o ser humano já nasce mal. Ele é mal por natureza e a sociedade acaba de esculhambar com esse ser humano, né? Esse foi o grande problema que o nosso protagonista desse filme acabou passando, ele na sua ingenuidade, na sua boa vontade, acabou não vendo esse lado negativo da humanidade e foi totalmente triturado por ele. Tá? Gente, desculpem o desabafo, tá certo? Mas é um filme que faz pensar, um filme importante. É um filme muito angustiante, principalmente para quem tem essa profissão, tá? Eu particularmente não gosto de ver filmes de professores, tá? Porque já basta a rotina do meu dia a dia para eu ficar me irritando, me aborrecendo. Quando eu quero ir para o cinema, eu quero pensar em outras coisas, não ficar pensando em sala de aula, em aluno, entendeu? Agora, esses filmes às vezes eles são importantes até para mostrar, né, como a posição do professor é extremamente frágil na nossa sociedade, né? E a gente está vendo o resultado disso, né? O mundo está simplesmente entrando em parafuso, porque os professores estão sendo completamente desrespeitados, estão sendo completamente odiados, vilanizados, tá? E aí, eles que poderiam dar algum aporte, né, para as pessoas, entendeu? Alguma formação, entendeu? Coisa e tal, né? Infelizmente, acabam sendo tratados como o cocô do cavalo de bandido. Eu não vou dizer que existem maus profissionais, porque existem, porque boas e más pessoas têm em todo lugar, entendeu? Mas é impressionante
como quando se fala em professor, é como se você generalizasse e falasse que ninguém que é professor presta. Então esse negócio de feliz dia do professor, de você dar caneta. Professor recebe no dia do professor, ele recebe caneta, ele recebe marcador de quadro branco, essas coisas. Sabe a mãe que recebe um jogo de panela no dia das mães? É a mesma coisa com o professor, cara. Quando você dá, mãe, vou dar um presentão pra você, dar um jogo de panela, pra cozinhar mais pra gente, pra trabalhar mais pra gente, entendeu? Não, professor é a mesma coisa, é a mesmíssima coisa, entendeu? Então é mais ou menos isso que tá acontecendo com a nossa classe, infelizmente, tá? Gente, chega porque esse vídeo já tá muito longo, esse vídeo foi só um vídeo de agruras, tá? Vou ficando por aqui desejando vida longa e próspera pra vocês, tá? Meu canal no YouTube é o Carlos Eduardo Lose Rezende. Meu site é o batataespacialtudojunto.com.br. Futuramente vamos falar de coisas mais agradáveis com vocês. Tá bom? Um abração, fui e até a próxima.